Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, como está escrito no Salmos 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Que maior é aquele que está conosco. Ele está no controle de todas as coisas, por isso não temeremos mal algum. Senhor, tu és a nossa força, socorro bem presente na angústia. Tu és a fortaleza da nossa vida, nosso baluarte, nosso Deus forte. E oramos agora, Pai, declarando no poderoso nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, avanço, nós declaramos graça de Deus, tocando na vida dessa pessoa, tocando na sua casa, tocando na sua família, entrando com providência nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Nada a abalará, nada a impedirá. O favor de Deus está sendo derramado, a graça do Senhor está sendo liberada, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que tudo que está bloqueado, tudo que está travado no mundo espiritual, seja liberado agora. Oramos por documentos travados, negócios travados, respostas travadas, coisas que estão paradas. Comecem a andar, comecem a fluir no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que tudo que estiver ligado a nós está funcionando da maneira de Deus, está abençoado, nossa casa está abençoada, nosso trabalho está abençoado, aquilo que fazemos está abençoado, aquilo que chega nas nossas mãos multiplicará, a fartura está na nossa casa, a abundância está no nosso caminho, a sabedoria divina está nos guiando e a voz do Senhor, nós a amamos e precisamos dela. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor abra portas novas sobre essa pessoa, portas de oportunidade, portas de influência, portas de conquista, que tudo aquilo que está quebrado seja restaurado e aquilo que está com pouca força, que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o ânimo no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde há depressão, onde há choro, onde há tristeza, onde há sofrimento, e que a vida de Deus toque nessa pessoa e que ela levante-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a todo aquele que está doente, seja curado. Eu digo a todo aquele que está sendo atacado por enfermidades físicas ou emocionais ou até mesmo espirituais, Jesus Cristo te dá saúde agora, seja curado. Coloque sua fé em Jesus, coloque sua fé no poder de Jesus Cristo, se coloque agora diante de Jesus Cristo e receba cura, receba milagre, receba intervenção, receba o toque de Deus, que o toque de Deus remova de ti toda doença, toda infecção, todo câncer, toda dor, toda influência do mal, todas as trevas sejam desfeitas agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque com vida. Senhor, toque com favor, Senhor, toque com graça, entra na casa do Renato e traga uma revolução nessa casa, traga uma mudança nessa casa, dê um norte novo à casa do Renato, no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, coloca nas mãos dele aquilo que um dia já foi dele, restaura, Pai, em maior medida agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que haja um liberar do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor me deu uma palavra sobre um homem chamado Renato, e o Senhor me disse assim: Renato, Deus vai restaurar melhor, não o que você tinha,
mas vai restaurar ainda mais, para melhor. Você vai ver uma grande obra de Deus entrando aí na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus não falha, Deus não falha. Em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre você que está, investindo forte, pesado na vida, seja você quem for que entrou aqui nessa oração e que não está colhendo os frutos do teu trabalho, não está colhendo os frutos do teu esforço. Você tem visto um tempo de deserto, um tempo de seca. Eu quero declarar que a justiça de Deus não tarda, a justiça de Deus não falha. Deus é Deus que provê e Ele vai prover para você de forma milagrosa. Por isso, trabalhe, se esforce, mas confie no Senhor, porque o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, tudo, mas Deus é quem fará o impossível na sua vida. Amém? Pega aí essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero começar essa oração dessa semana agradecendo a Deus, porque até aqui o Senhor tem sido fiel e cuidado de nós. Eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui hoje. Eu recebi o testemunho do Carlos e ele escreveu assim: eu gostaria de dar o meu testemunho, acompanho o Senhor desde 2022 e de manhã às 18 horas, no dia 18 de julho, de manhã e às 18 horas, no dia 18 de julho, deixa eu pegar aqui, o Senhor fez uma oração por quem estava com dor no joelho e eu tomei posse dessa palavra, pois já fazia mais de 3 anos que tomava anti-inflamatórios fortes para conseguir trabalhar. Depois que o Senhor profetizou a cura para o meu joelho, eu fui curado e hoje ando normalmente sem precisar dos remédios. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Que bênção, Carlos! Glória a Deus! Deus é fiel, meu irmão. Que bênção! Deus te abençoe mais e mais. Fico muito feliz, de ver Deus tocando na sua vida. Na verdade, você sabe que tudo que me chama a atenção, é assim, eu sei que Deus está liberando um mover sobre aquilo, né? E essa semana foi incrível a quantidade que eu recebi de testemunhos de cura de joelho. De cura de joelho. Foi incrível. Essa semana assim foi como se fosse uma onda gigante, de curas de joelho. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Eu sou um homem, eu sou muito falho, preciso de Deus, tanto quanto você, mas eu sei que Deus cura, eu sei que Deus cura, eu sei que Jesus faz. E essa semana assim foi impressionante o número de testemunhos que eu recebi de cura de joelho. Amém? Glória a Deus. Inclusive, eu estive pregando sexta-feira em Brasília e muitas pessoas também foram curadas do joelho na reunião. É impressionante. Essa semana foi marcada assim, uma semana de muitos milagres no joelho. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Atos capítulo 9, verso 15. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: o Senhor vai desbloquear o que está travado. Escreve aí: o Senhor vai desbloquear o que está travado. Nós estamos crendo nessa palavra, amém? Estamos crendo, estamos andando por essa palavra, no nome de Jesus. Atos 9, do verso 15 em diante, a Bíblia diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. A palavra de hoje tem o tema: o Deus
que ressignifica a nossa vida. Quem era Paulo, senão um perseguidor da igreja? Quem era Paulo, senão alguém que havia matado cristãos e ele os arrastava também até os tribunais? Ele tinha a convicção de que a fé que ele tinha o movia a fazer todas essas coisas. A fé que ele tinha o levava a ser zeloso pela sua religião. E a Bíblia nos diz que ele era conhecido como um homem intolerante, ele era conhecido como um homem que tinha tanto zelo, que fazia coisas horríveis para proteger a sua crença. E a Bíblia nos diz que esse homem estava indo para prender cristãos numa cidade e entrou numa estrada que se chamava a Estrada de Damasco. E ali naquela estrada, ele teve uma experiência com Jesus. A Bíblia diz que apareceu uma luz e iluminou a ele e a todos que estavam com ele, e os que estavam com ele ouviram barulhos, mas ele escutou a voz, ele discerniu a voz, Deus falou com ele, e ele ficou cego. Ele precisou ficar cego para ver. Entenda isso. Às vezes nós precisamos perder a direção, não que isso seja um protocolo de Deus, mas para que uma pessoa ela possa ver a verdade, para que ela possa ver a direção de Deus para a vida dela, o chamado de Deus na vida dela, o propósito de Deus na vida dela, ela precisa ficar cega. E quando eu falo dessa cegueza, eu estou falando de uma cegueza de não ter direção. Paulo teve que ficar cego para poder ver. Ele ficou cego para poder ver, só que isso foi produzido por Deus. E o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha que tremendo, Jesus estava falando para Saulo: você acha que está perseguindo os homens, mas você está perseguindo a mim? Quem persegue, sabe, um filho de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. É por isso que, por mais que você não acredite que uma pessoa seja ungida de Deus, porque tem gente que diz: não existe isso de ungido de Deus. Saulo estava perseguindo os homens que ele achavam que eram apenas pessoas que estavam sendo uma pedra para a sua crença. E o Senhor Jesus disse para ele que não. O Senhor Jesus disse para ele: você não está perseguindo apenas homens, você está perseguindo a mim. Daí você vê a influência que Cristo tem na nossa vida. Quem nos persegue está perseguindo a Cristo. Quem fala mal de nós está falando mal de Cristo. Por isso que toda pessoa que está agradando a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, na verdade, nessa pessoa, ela está com a luz de Jesus Cristo na vida dela. A presença de Deus está sobre ela. E Paulo então teve que ficar cego para ver. Às vezes você está perdido na vida e não sabe o que fazer, porque você precisa da luz de Jesus Cristo. Você está cego para ver, você está sem direção para ver. Aí você diz assim: você está dizendo então que o fato de eu não saber o que eu tenho que fazer na vida, o fato de eu estar sem direção na vida, isso significa que Deus quer me mostrar algo? Agora você entendeu? Toda vez, e aqui vem uma revelação tremenda, toda vez que nós estivermos perdidos na vida, toda vez, é porque Deus quer nos mostrar algo. Toda vez. Porque quando você está sem direção,
Quando você está sem direção, você está cego. Isso é a ceguez. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. Cegou o entendimento. O objetivo do inimigo é cegar uma pessoa, deixar uma pessoa sem direção. Mas Deus diz para você que está sem direção: eu tenho a direção para você. Eu tenho a direção para você. E a direção que você precisa está em mim. A direção que você precisa está em Cristo. A direção que você precisa está no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Essa é a palavra do Senhor para você. A direção que você precisa está em Cristo. E aqui nessa passagem que nós lemos, Ananias, um profeta de Deus, um homem de Deus, recebeu uma palavra do Senhor. E como é que você reage quando recebe uma palavra do Senhor? O Senhor chegou para Ananias e disse assim: Ananias, eu tenho uma tarefa muito importante para você. Qual que é, Senhor? Estou aqui, estou pronto. Eu quero que você vá até um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso. Ananias já ouvia falar muito de Saulo de Tarso. Ele era o perseguidor, sabe? Ele era o implacável. Ele era aquele que estava no pé dos cristãos. Então Ananias disse: Senhor, esse homem, se ele me pegar, acabou para mim. E essa conversão dele deve ser falsa, Senhor, não deve ser verdadeira. E o Senhor disse para ele o que está aqui no verso 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. É difícil para as pessoas acreditarem que Deus ressignificou a nossa vida. Mas eu não posso dizer mais que eu sou o mesmo que conheceu Jesus quando tinha 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade. Eu não posso dizer que eu sou o mesmo. Minha vida foi mudada. Eu não era luz. Eu não era paz. Eu não vivia na verdade. Minha boca não era cheia de Deus. Meus pensamentos não eram cheios de Deus. Eu não era uma pessoa cheia de Deus. Mas quando Jesus entrou no meu coração, quando Jesus entrou na minha vida, Jesus ressignificou tudo. Da mesma maneira que o Senhor Jesus fez comigo, da mesma maneira que Ele fez com Saulo de Tarso, Ele pode ressignificar a sua vida. Aleluia! Não importa o tanto de coisas erradas que você fez, o tanto que você foi mal, o tanto que você foi uma má esposa, um mau marido, não importa o tanto de coisas erradas que você fez, o Senhor tem o poder de ressignificar a sua vida. Certa feita eu estava numa conversa com uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim: eu não acredito que uma pessoa que viveu a vida inteira errado, e depois ela se arrepende porque ela tem uma mudança, que essa pessoa vai ser melhor do que aquela que a vida inteira, ela fez o que é certo, mas mesmo que não tenha andado com Deus, como que essa pessoa, ela vai, sabe, ser uma nova pessoa? Porque tem gente que diz assim: ninguém muda ninguém. Eu concordo, ninguém muda ninguém. Eu não mudo meus filhos, eles não me mudam. Eu não mudo a minha esposa, ela não me muda. Ninguém muda ninguém, isso está certo. Mas o que não está certo é que Deus, Ele tem o poder, sim, de ressignificar a vida de uma pessoa. Você pode ter vivido 60 anos da sua vida, andando em trevas, de mãos dadas com o diabo, fazendo o que não presta,
Se Jesus entrar na sua vida, Ele pode ressignificar quem você é. Aleluia! Da mesma maneira que Ele transformou a água em vinho, Ele pode transformar o coração de um pecador em um coração santo, em um coração justo. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a forma como você fala, Ele pode ressignificar como você vive. Talvez você diga, mas as pessoas não acreditarão. Elas vão acreditar, porque a pessoa que Jesus entrou no coração dela, a pessoa que Jesus regenerou o seu interior, essa pessoa nunca mais será a mesma. Essa pessoa não será a mesma fonte de antes, uma fonte amarga. Ela agora será uma fonte cheia de Deus, porque a fonte de água viva está fluindo do interior dela. O Senhor disse para Ananias, Ananias, eu já ressignifiquei a vida deste homem. Ele não é mais o Saulo, que era um terror. Ele não é mais o Saulo, que estava cheio de demônios e que fazia coisas terríveis. Não, Ananias, eu entrei na vida desse homem e você vai ver a minha luz nele, você vai ver a minha vida nele, você vai ver quando você impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a ver. Aleluia, aleluia. Eu vim aqui trazer esperança para você, eu vim aqui dizer para você que hoje, mesmo que você diga para mim, meu filho tem sido mala, ele tem feito coisas tão terríveis, eu tenho me aborrecido tanto com ele, eu quero dizer para você, o Senhor vai ressignificar a vida dele. Aleluia. Você pode ser uma pessoa, rica, poderosa, influente e ter ido a várias festas e ser uma pessoa reconhecida, mas se você não tem a luz de Jesus Cristo na sua vida e não tem a paz de Jesus Cristo, entregue seu coração a Ele hoje, porque Ele pode ressignificar a sua vida. Ele vai dar um rumo para você, Ele vai dar um propósito para a sua vida, Ele vai mostrar para você qual é o propósito dEle para a sua vida e a sua vida nunca mais será a mesma. E quando eu falo em ressignificar, estou falando de uma mudança que começa no interior do ser humano. Algo que o dinheiro não compra, algo que, as promessas dos homens não podem dar a você, algo que é maior do que você, algo que somente Deus pode fazer, ressignificar a tua vida. Foi isso que ele fez na vida de Saulo, ressignificou a vida dele. Ele vivia por uma coisa errada, mas quando Jesus entrou, Jesus ressignificou. Ele pode ressignificar a sua vida. Para você que não vê mais sentido, para você que estava perdido até antes de chegar aqui nessa oração, Ele tem o poder de ressignificar a sua vida. Ele deu significado à minha vida, Ele deu propósito à minha vida, Ele me deu um rumo, Ele me deu uma direção, Ele é a luz do meu caminho, Ele é a paz do meu coração, Ele guia os meus passos. A minha vida não é mais viver a minha vontade, mas viver a vontade de Deus. Ele ressignificou a minha vida, Ele pode ressignificar a sua também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você acredita nesse poder? Escreve aí, eu acredito nesse poder maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você diga assim, eu me sinto nesse momento tão pecador, eu me sinto tão distante de Deus. E eu quero dizer para você, a luz de Jesus Cristo está agora iluminando você. E você que está perdido na vida, você que está sem direção, a luz de Jesus Cristo está entrando na sua vida. Ele não vai deixar você perdido, Ele não vai deixar você, sem um norte. Ele vai mostrar para você o caminho, Ele vai tirar você dessa confusão, Ele vai tirar você das trevas e Ele vai levar você para um caminho de paz, para um caminho de alegria, para um caminho de vida e vida em abundância. Glória a Deus. Se deixar, eu vou até o meio-dia aqui, de tanto que essa mensagem poderosa está aquecendo nossos corações. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Amém? Nós estamos orando para que tudo aquilo que está bloqueado seja desbloqueado. Estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã de hoje. Eu estarei ministrando aqui na IEGNE de Santa Maria. A entrada é franca.
Vai ser um grande prazer receber vocês. Eu estarei ministrando, vou transmitir aqui pelo meu canal também. Eu vou falar sobre conexões, sobre mesas, uma mensagem que você não pode perder. Amém? Também quero falar rapidamente do meu devocional novo, Café com Jesus. E dentro aqui desse devocional, olha só, dentro desse devocional tem uma carta. Nós preparamos 10 cartas. São cartas proféticas com uma declaração para você fazer e um salmo. Cada carta tem um salmo. São 10 salmos escolhidos com 10 declarações. Você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius17.com.br. O Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para você que está aí, compartilhe com 17 pessoas. Não é com 9 que eu vou pedir hoje. Eu vou pedir com 17 pessoas. Amém? 17. Daí você pergunta assim, mas por que 17? Não sei. Mas compartilha com 17 pessoas a live de hoje. Conta, 1, 2, 3, 4 grupos, conta como uma pessoa, tá? Compartilha com 17 pessoas a live de hoje, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, amém? E mesmo que o meu tempo esteja estourando aqui, eu tenho que liberar uma palavra. Tem uma mulher de sobrenome Tavares, que o Senhor manda dizer a você, não te preocupa, assim como cuidei de ti no dia mais difícil da tua vida e tu achaste que estava sozinha, eu, o Senhor, cuidarei de ti e essa semana verás a minha bondade entrando no seu caminho. Receba essa palavra, você de sobrenome Tavares. Tem uma pessoa que está me ouvindo também, faz aniversário no dia 29 de agosto. Deus te visita agora. Deus te visita agora. E sabe o que Deus me mostrou? Ele está tirando coisas do seu caminho, porque a porta que você vai entrar, você não pode entrar com esse excesso de bagagem que são pessoas que não estão acrescentando na sua vida. Amém? E eu também vejo, o Senhor me mostrou um nome, Lorival. Talvez seja marido de alguém ou alguém muito próximo de uma pessoa que está aí me ouvindo. O Senhor manda dizer para você, Ele está tirando uma carga muito pesada de cima de você e vai ressignificar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que está aqui nessa live que perdeu um ente querido e ficou desnorteado da vida. Ei, a luz de Jesus Cristo está entrando no teu caminho agora para ressignificar a tua vida. O Senhor tem um novo propósito. Você foi ferido pela vida, mas o Senhor está te curando. Receba o toque do Altíssimo. Eu falo isso para você. E você não tem ideia do que eu estou sentindo aqui, mas eu sinto, sabe, meu corpo inteiro está sentindo a presença de Deus. Eu digo a vocês que estão aqui nessa live, sabe, eu não costumo passar dos 30 minutos de oração, mas eu sinto uma presença tão forte de Deus aqui. Eu sinto uma presença de Jesus Cristo tão forte aqui nessa oração.
Deus está fazendo coisas muito grandes. Você, de nome Amauri, Deus te visita agora, Amauri. A luz de Jesus Cristo está ressignificando a tua vida, Amauri. Receba essa luz agora, aonde você está, Amauri. Glória a Deus. Há pessoas que estão sendo curadas do estômago aqui nessa oração. Há um poder de Deus que está sendo liberado aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Há uma pessoa de sobrenome Balzani, nem sei que sobrenome é esse, nunca ouvi na vida. Deus te visita agora. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Permita-me orar por você agora. E diga: eu creio num poder maior, que é o poder de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu sei que o teu chamado muda vidas. Eu sei que a tua presença, Jesus, a tua voz ressignifica a vida de um homem. Por isso, Pai, entra agora nessa vida com a tua luz e transforma essa realidade. Que a presença de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa, toque na vida dela, transforme sua realidade, mude sua história para sempre. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu digo que você é um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. Deus tem um grande plano para a tua vida. No nome de Jesus, eu oro por mudanças na tua vida, eu oro por transformação, e aonde essa oração for compartilhada, que a luz de Jesus Cristo, que o chamado de Deus, que a presença de Deus toque nessa pessoa, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu oro também por tudo que está bagunçado na tua vida, para que volte ao lugar certo, agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, entra com providência, entra com mudança, entra com transformação, Jesus. Eu oro agora para que a presença de Deus te envolva, toque-os com o teu poder, Jesus, toque-os com a tua graça, Jesus, e tudo aquilo que estiver bloqueado na tua vida, agora receba poder de Deus para desbloquear isso. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? E você que invocou o nome de Jesus aí, a Bíblia diz que quem invoca o nome de Jesus será salvo. Creia que a luz dele tocou na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. 9h30, vamos transmitir o culto daqui, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. E de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos portas abertas. Oramos por 7 portas de favor, em o nome de Jesus, e pedimos, Pai, o teu favor na nossa vida e no nosso caminho. Abra portas de oportunidade, de provisão sobrenatural, de milagres, de cura. Também oramos, Pai, por todos os problemas climáticos que o Rio Grande do Sul tem enfrentado, as enchentes, as águas tomando conta das estradas, tirando as pessoas das suas casas. Oramos e pedimos uma intervenção do Senhor, aonde somente o Senhor pode acalmar as águas, Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, pedimos o livramento do Senhor sobre o Rio Grande do Sul. Também oramos, ó Deus, pela paz no mundo, para que cessem os conflitos, os ânimos exaltados, as guerras.
no nome de Jesus. E oramos, Pai, também por uma grande porta, a porta da salvação de todos da nossa casa. Que todos eles tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Oramos para que todos eles conheçam Jesus, sejam salvos, tenham o seu nome escrito no livro da vida. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Abra uma porta também, Pai, que é a porta da honra, a porta do avanço, a porta da aceleração, no nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho a confusão, afasta do nosso caminho a maldade, a inveja, o espírito contrário, aquele rosto, Pai, de rejeição, aquela opressão do mal que tenta, Senhor, impedir com que acessemos lugares e com que avancemos. Pedimos a Tua proteção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Graças, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que vai abençoar muito a tua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, compartilhar com você o que Deus tem feito na vida das pessoas. E eu quero ler o testemunho da Alessandra. E ela escreveu assim: a paz. Eu não poderia deixar de testemunhar. Minha querida amiga Rosana fez um exame e nele acusou um tumor no pulmão. Nas orações da manhã e da noite, eu sempre colocava o nome dela pedindo a Deus por misericórdia e declarando que eu iria testemunhar o milagre. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que a biópsia deu negativo para tumor. Deus é lindo, Ele nos ouve. Agradeço a Deus pela sua vida. O Senhor tem sido um canal de bênçãos. E olha esse testemunho aqui também da Estela que eu recebi. Venho aqui dar meu testemunho. Em novembro de 2024, passei por algo muito doloroso que me levou a uma depressão, onde não conseguia falar, comer ou fazer qualquer coisa sozinha. Minha mãe, que já acompanhava as orações, me apresentou em um dia de crise, quando fiquei travada na cama. Desde então, peguei firme nas orações e Deus tem feito milagres na minha vida. Consegui tirar minha CNH, tenho me sentido feliz, voltei a trabalhar e a cuidar do meu lar. Recentemente comecei a pedir a Deus para me tornar mãe novamente. E para a honra e glória do Senhor Jesus, este mês recebi o meu milagre. A alegria voltou para o meu lar e para a minha vida. E o amor de Deus tem me mostrado o quanto Ele me ama e cuida dos mínimos detalhes. Vem vencendo dia após dia. E aquilo que um dia achei que seria o meu fim, Deus transformou em um lindo recomeço. Muito obrigado pelas orações. Que lindo o seu testemunho, Estela. E talvez o testemunho da Estela seja o testemunho de muitas pessoas que estão me ouvindo, que também caíram numa depressão e não têm mais vontade de absolutamente nada. Olha como Deus restaurou a vida dela e agora deu a ela um bebezinho também. Deus é maravilhoso, são as restaurações que Deus faz. E o outro testemunho também foi lindo, Deus curando um tumor, Deus revertendo uma situação. Deus é especialista em reverter situações. Eu tenho crido nisso. E você que está aqui, talvez até pela primeira vez que não acredita em milagres, veja esses testemunhos. Isso é suficiente para você começar a crer, para você caminhar e também buscar o seu milagre. Deus me deu uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 14, que diz assim: porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que haveria lugares que os seus discípulos iriam entrar e iriam ser rejeitados, expulsos, perseguidos. Porque aonde a luz entra, as trevas vão rejeitar. E é triste quando você é rejeitado por pessoas que você achou que iriam lhe receber. Você foi de bom coração ajudar essas pessoas. Você, se esforçou para semear no meio delas, para ajudá-las. De repente você recebeu uma oportunidade para treinar uma equipe
uma oportunidade para passar o seu conhecimento, uma oportunidade de ajudar em um lugar, ou até mesmo numa igreja, e as pessoas, em vez de lhe receberem, algumas acabaram lhe rejeitando. Isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu com os discípulos, isso acontece até hoje. As pessoas ignoram a direção de Deus, as pessoas ignoram a ajuda divina. Quando Deus manda uma ajuda, quando Deus manda até mesmo um ajudante do seu destino, não ignore as pessoas pensando que você sabe tudo. Não ignore uma ajuda, um ombro amigo, algo que Deus coloca no teu caminho para ser uma bênção na tua vida. É que nós estamos tão, eu posso dizer, marcados com tantas feridas. É um histórico de traições, é um histórico que não dá para confiar em ninguém, que você, sabe, você tem medo de que qualquer pessoa que Deus envia para a sua vida, aquela pessoa, ela seja um ladrão, ou aquela pessoa seja um golpista, aquela pessoa seja má, e você muitas vezes acaba deixando de receber algo de Deus da parte dessa pessoa, por causa das resistências que você tem. Eu tinha resistência com muitas pessoas, que depois eu acabei conhecendo elas, e as resistências foram caindo por terra porque conheci essas pessoas nos bastidores. É claro que a gente sempre se surpreende com as pessoas, porque hoje elas podem estar de um jeito e amanhã podem estar de outro, mas em grande parte, sabe, eu vi que as coisas não eram como muitas vezes me falavam, quando, sabe, você tem uma visão de uma determinada coisa e aquilo é uma visão errada. O fato das pessoas não discernirem, sabe, o que você está fazendo, a bênção, a ferramenta que você está sendo na vida delas, faz elas perderem coisas que Deus tinha preparado para a vida delas. Jesus chegou em Nazaré para operar milagres, para libertar, para salvar, e quando ele chegou lá, ele viu um grupo de pessoas que o rejeitaram, um grupo de pessoas que não o receberam, porque o conheciam. Ah, esse é Jesus, o carpinteiro, o filho de José, filho de Maria, seus irmãos estão aqui no nosso meio, e começaram a falar, e acabaram ignorando a presença poderosa de Jesus ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Às vezes Deus está falando com você e você está rejeitando. Deus está falando com você e você está ignorando. Você deveria dar a máxima atenção a quem Deus envia para a sua vida. As pessoas vão nos rejeitar sempre que elas se sentirem intimidadas. As pessoas vão nos rejeitar sempre que de alguma maneira elas olharem para você e, sabe, elas sentirem que você é diferente, que você carrega a luz, que você é alguém de Deus. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi ignorado por muitos, não por todos, mas por muitos. No entanto, ele não deixou de cumprir o seu propósito. De repente eu estou falando com pessoas que foram rejeitadas no seu trabalho, foram rejeitadas na sua família, foram rejeitadas na família do seu marido, foram rejeitadas na família da sua esposa, e você carrega essa mágoa dentro de você, e Deus está dizendo para você: ei, isso acontece. Foca no teu propósito e não deixa nada, nem ninguém perturbar você. Não deixa nada nem ninguém tirar você do seu propósito. Permaneça firme cumprindo o seu propósito, porque as rejeições fazem parte do caminho daquele que está crescendo. Se você foi rejeitado, acredite, Deus tem um plano na sua vida. Só é rejeitado aquele que carrega algo muito grande.
Nós precisamos ter um coração aberto para aquilo que Deus está querendo fazer. Precisamos ter um coração aberto para quem Deus envia para nos ajudar, para ser uma bênção na nossa vida. Eu cheguei em um lugar e eu dei alguns conselhos para aquelas pessoas. Eu disse: vocês façam isso, isso e isso. E aparentemente assim eu vi que não houve resistência. Não houve resistência. E eles fizeram todas as atualizações que precisava ser feito dentro da empresa. Alguns meses depois, a prosperidade entrou de uma forma abundante e sobrenatural. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Há momentos que Deus vai enviar alguém para lhe dar uma direção, e você tem que ser humilde para receber aquela instrução e para seguir aquela instrução que te foi dada. A maneira como você recebe um servo de Deus ou um enviado de Deus diz muito, não só sobre o seu caráter, mas sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqui a Bíblia diz: se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Muitas pessoas têm que se arrependerem por não aceitarem o que Deus envia para a vida delas. Muitas pessoas têm que se arrependerem porque estão ali passando, momentos difíceis, estão sendo derrotados, estão apanhando na vida, estão sofrendo e não querem dar o braço a torcer. Talvez eu esteja falando até mesmo com alguém que sempre tem rejeitado as minhas orações e que agora parou por um momento para escutar. Mas você tem tantas ressalvas dentro de você, você tem tantas rejeições, que você não consegue, se acalmar para receber a palavra, porque você já pensa, que talvez eu faça com você o que outros acabaram fazendo. Talvez você está tão cheio de feridas, está tão cheio de cicatrizes, que você não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém, e você acha que Deus não pode trazer algo novo para a tua vida, ou que Deus não pode usar alguém para te abençoar. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e eu entreguei uma palavra profética para essa pessoa, porque muitas vezes é assim que acontece. Eu não acredito em nenhum tipo de, momento profético, onde a pessoa quer dar um show e esquece da palavra pregada. Não, se Deus me dá uma palavra profética, eu falo, mas eu continuo na pregação, e vocês já estão acostumados comigo, e muitas palavras proféticas eu entrego para as pessoas, assim, conversando com elas. Olha, Deus me mostrou isso a seu respeito, assim, é desse jeito, é dessa forma, e eu vou conversando com a pessoa e vou entregando o que Deus me mostrou. E eu estava conversando com uma pessoa e liberei uma palavra profética para a vida dele. E depois que eu entreguei aquela palavra, aquela pessoa chorou muito, se quebrantou. E depois olhou para mim e disse: eu não acreditava que Deus ainda pudesse usar alguém para falar com a gente. Aí ele me contou as experiências que ele passou no passado, experiências ruins, experiências negativas com pessoas que eram verdadeiros, eram servos de Satanás, não eram servos de Deus, eram servos de Satanás. Aí ele chorando ainda, falando comigo e disse: agora eu acredito, agora eu acredito. E eu disse: Deus nunca parou de falar. Mas quando nós rejeitamos as coisas de Deus por causa de outros, por causa, de um histórico de pessoas que nos feriram, que nos machucaram, nós fechamos as portas para o novo de Deus. Nunca feche as portas, não tenha medo, porque no meio da sua caminhada você vai ter que discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre a palavra que veio certa e aquela palavra que veio para lhe derrubar, que não veio do Senhor. Mas não tenha medo de receber e não ignore. Seja aberto a tudo aquilo que Deus pode fazer, a tudo aquilo que Deus pode realizar. As pessoas rejeitam
a palavra profética e perdem, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. As pessoas precisam ouvir a palavra profética, elas precisam ouvir o que Deus fala, para terem as suas vidas mudadas, para viverem algo novo de Deus. O diabo sempre odiou a palavra profética, sempre odiou o que vem de Deus. Por isso não rejeite quando Deus enviar algo ou enviar alguém para a sua vida. É coisa mais triste, sabe? As pessoas fazendo as coisas e os outros rejeitando. As pessoas tentando fazer o bem e gente rejeitando. Tem gente que entra numa igreja só para rejeitar aquilo que está sendo feito. Não seja assim. Não seja essa pessoa tão, maliciosa, tão dura de coração. Aprenda a abraçar o que Deus manda para você. Em nome de Jesus, eu compartilho essa palavra no teu coração hoje e sei que essa foi uma palavra profética para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, parentes, nós estamos orando por 7 portas. Amém? 7 portas de favor. Compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Em nome de Jesus. Quero lhe convidar a domingo agora, às 9 horas da manhã, estar junto conosco, aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Eu estarei ministrando uma palavra profética, estarei orando pelos doentes e convido você a estar junto conosco nesse domingo. Amém? Tenho certeza de que você vai ser tocado por Deus. Também eu quero dar aqui o nosso anúncio que eu estarei em Roma na semana que vem. Eu estarei ministrando sexta e sábado em Roma, na Itália. E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Se você não é aluno da academia aqui no Global, eu lhe convido a ser nosso aluno, a participar dos eventos, até porque mês que vem nós vamos ter um grande evento dentro da academia e você não pode perder. Amém? Já estamos nos preparando. Assim como esse mês eu fiz a Masterclass Sonhos e Visões, o mês que vem eu vou fazer uma Masterclass especial só de visões. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional extraordinário que está abençoando a vida de muitas pessoas. Vai te abençoar também. E esse aqui, o livro Unção do Rompedor. Como que a unção de Davi, que Deus derramou sobre a vida de Davi, tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel, fez dele um rei. Essa unção do rompedor é tremenda quando ela toca na vida de alguém. Aprenda a adquirir essa unção. Esses 2 livros você pode adquirir no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários qual é a porta que você está buscando que se abra para você. Escreve aqui. É uma porta na saúde? É uma porta sentimental? É uma porta de um negócio que você está orando? É uma oportunidade que você está orando? O que você está orando? Coloca aqui nos comentários agora qual que é a porta que você está orando. Pode colocar e numerar até 7 portas. Amém? Estamos orando por 7 portas de favor. Pode numerar as portas aqui nos comentários em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de Fortaleza que está me escutando nesse momento. Deus te visita agora. Deus te visita agora. E o Senhor me mostrou como se Ele estivesse afastando, sabe, uma pessoa da vida dos teus filhos. Uma influência má. Ou uma pessoa que tinha talvez uma outra intenção. Deus está afastando da tua vida e da tua casa. Seja você quem for, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga a Maíra, que eu estou visitando ela e a sua família. E que o Senhor deu um sinal para você. Eu vi um sinal de Deus. E não sei se foi um sonho com criança, ou se foi uma visão que Deus deu, mas o Senhor manda dizer para você, será muito melhor do que você imagina. Em nome de Jesus, pega essa palavra, será muito melhor do que o que você imagina. Amém? É uma palavra que Deus está enviando para alguém. O Senhor também me disse que haveria gente daqui de Campinas, região próxima aqui de nós, que está me escutando nesse momento. E que Deus me disse algo sobre essa pessoa de Campinas. O Senhor me disse que está visitando este lugar, está visitando com avivamento, sabedoria. Seja você quem for, Deus está derramando sabedoria, Deus está ungindo você, cobrindo você em intercessão e lhe dando fé para você vencer toda inveja, toda inveja. E você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você de Campinas que está aí me ouvindo. Deus vai levar você a um novo termo, a um novo lugar. Em nome de Jesus. O Senhor está derramando essa graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também. Ela faz aniversário dia 31 de março. Deus te visita agora. Deus te visita agora, seja você quem for, da onde for, o Senhor te visita agora, está quebrando correntes que estavam prendendo a ti, a tua casa. O Senhor está tirando um vício maldito da tua família, está libertando tua casa. Há uma pessoa também que está me ouvindo aí, que estava com uma dor aqui no lado direito, bem aqui, do lado do peito, sabe? Uma dor aqui, bem aqui nessa região. Seja você quem for, seja curado agora. Seja livre, seja liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também está curando uma pessoa do seu calcanhar direito. Há uma cura tocando você. Seja você quem for, problema no calcanhar direito, Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, se você me permite. E eu quero lhe convidar, eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje. E depois nós teremos a oração às 18 horas. Eu convido você a estar conosco e a caminhar nessa unção profética. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e dá vitória a ela. Tira, Pai, a confusão do caminho dela. E nós oramos para que essas 7 portas de favor se abram agora para ela e para toda a sua casa. E uma das portas que nós temos orado, pedindo mais e mais ainda a favor, é a porta da salvação. Senhor, traga a salvação a todos essa família. Oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, toda alergia, todo câncer, todo tumor, nódulo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. E que essa pessoa seja curada, que o mal desapareça. Que todo problema no corpo físico dessa pessoa seja restaurado agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus intervém.
Eu oro por mudanças, Pai. Eu oro por transformação agora, Pai. No nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, dá avanço para ela. E aquele que tem recebido a palavra, Pai, que tem sido uma terra fértil, aquele, Pai, que tem recebido, que tem abraçado a palavra, que tem abraçado as instruções de Deus, faz essa pessoa crescer. Faz ela prosperar, faz ela avançar, faz ela ter, Senhor, sinais da sua obediência e da sua entrega. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, e te pedimos fortalecimento, inclusive para aquelas pessoas que moram, Senhor, no interior, que moram na campanha, que estão me ouvindo nesse momento. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, ajude-a, Pai, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela não está sozinha, tua força está sobre ela, sobre a sua casa. Eu oro, Senhor, para que toda casa vença. Eu oro para que toda família prospere. Eu oro para que todo lugar onde está se recebendo a mensagem, está se recebendo a palavra profética, que ali, naquele lugar, haja milagre, haja transformação, que a unção de Deus, a glória de Deus entre nesse lugar, a glória de Deus entre nessa casa e que a vida do Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que está ligado a você, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ser visitado pelo poder de Deus, ser visitado pela glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora. Amém? Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para amigos, para parentes. Às 9 da manhã estarei junto com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.